Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Zacarias Ramalho, sou psicólogo e especialista em saúde coletiva com ênfase na estratégia em saúde da família pela UFRN, e hoje vou estar aqui, trazendo para vocês o tema que é o tema da inteligência emocional. Espero que vocês aproveitem esse nosso momento e qualquer coisa estou disponível, para poder esclarecer algum tipo de dúvida, enfim, fiquem à vontade em relação a isso. Então vamos lá. Então vamos iniciar a nossa temática, tá? Trazendo aqui uma pequena introdução, sobre o tema aí da inteligência emocional. E aí é importante a gente destacar, que atualmente nós vivemos em uma era que ela é uma era caracterizada pela complexidade e pela volatilidade, onde a capacidade de adaptação e de resiliência emocional se tornaram tão ou mais valiosas que as competências técnicas e cognitivas. Então, hoje, a gente está vivendo aí um modelo de sociedade aonde está sendo exigido cada vez mais das pessoas, dos sujeitos, essa capacidade que ela possui, que nós possuímos, de nos adaptarmos a diversidades, a uma série de diversidades de situações, né? E aí o indivíduo resiliente, aquele indivíduo que ele consegue passar por cima, perpassar de uma situação de tá aí catastrófica, complicada, esse sujeito ele consegue desenvolver-se, de uma forma um pouco melhor. E aí hoje em dia está sendo exigido muito das pessoas isso, essa capacidade de poder se adaptar rapidamente, de poder se adequar rapidamente a uma diversidade de situações. E aí os investigadores da psicologia clínica, social e educacional, como também da própria psicologia do desenvolvimento humano, elas vão concordar que a competência emocional ele é um construto desenvolvimental que abrange as habilidades do indivíduo para expressar adequadamente, interpretar e regular suas emoções. O que isso significa? Isso significa que todos nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, nós possuímos essa habilidade, nós temos em nós aí essa possibilidade de poder desenvolver essas competências emocionais. Competências essas que seriam a gente poder identificar nossas emoções. Isso tudo acontece a partir de quê? Da interação do indivíduo com o ambiente. É uma coisa que eu vou trazer mais para frente para vocês na nossa aula de hoje, que é que seria aí a importância do ambiente no processo de desenvolvimento dessa competência. Então, tudo vai depender da quantidade de estímulos que eu recebo, estímulos esses que são estímulos ambientais, da minha família, dos meus espaços de convivência, e aí mais especificamente da família, das primeiras relações que um indivíduo tem com os seus próprios familiares, e aí pai ou mãe, tá? E aí a forma como esse processo ele acontece, ele pode gerar para que o indivíduo ele consiga de um certo modo se adaptar mais rapidamente ou que ele tenha alguma dificuldade para poder se adaptar em relação a algumas situações. E aí o que os investigadores da psicologia, tanto clínica como social, como educacional e do desenvolvimento humano vai trazer é justamente isso, a importância desse meio para esse desenvolvimento dito saudável do sujeito. Um sujeito saudável é aquele sujeito resiliente, é aquele sujeito que ele consegue, de um certo modo, se adaptar ou saudavelmente a uma diversidade de situações, sempre pensando nessa perspectiva, que é uma perspectiva de produção de saúde. Um indivíduo saudável é aquele indivíduo que consegue reconhecer as suas próprias emoções. Ele consegue gerir todo esse processo de forma saudável, sem necessariamente precisar excluir emoções negativas ou potencializar as emoções positivas.
A inteligência emocional, ela vai trazer muito, né, que essa perspectiva de potencialização de emoções positivas, ela se torna aí um carro-chefe, né, dentro desse processo. Porém, é importante a gente destacar que sim, precisamos potencializar essas emoções positivas, porém a gente não pode isolar as emoções negativas. Lembrando que emoções, ela vai promover a homeostase do indivíduo. Então, para que um indivíduo ele tenha um processo de homeostase, né, de equilíbrio, ele vai precisar aí dessas duas emoções, as emoções positivas e as emoções negativas. E aí a junção dessas duas emoções, ela vai gerar aí esse processo, que é o processo de adaptação do indivíduo a essas situações. E aí é isso que a inteligência emocional ela vai entrar, né? Ela vai trabalhar um pouco mais em cima dessa questão. O indivíduo que está bem adaptado, o indivíduo equilibrado, o indivíduo que ele entrou em um processo homeostático, é esse indivíduo que ele consegue gerir essas duas emoções de forma positiva. E aí os investigadores da psicologia ele vai trazer justamente essa importância. E tudo isso ele começa a partir de quê? Das relações do indivíduo com o ambiente. As primeiras experiências que esse indivíduo teve com o seu ambiente, né? Que ali seria família, pai, mãe, dentre outras pessoas também, certo? E aí o termo habilidade socioemocional, ele é um termo, né, que aparentemente ele é novo. Ele está presente na literatura desde 1966, então desde 1966 há pessoas, né, há pesquisadores aí estudando esse termo, tá? E no que tange ao cenário da atuação, ou seja, nas casas de acolhimento e comunidades terapêuticas, é, nós estamos trabalhando diretamente, né, com essa fragilidade humana. E aí a inteligência emocional ela não é apenas uma habilidade desejável, mas ela também é uma ferramenta indispensável para que a gente possa tecer relações de confiança, promover o processo de melhora, né, ou da cura do sujeito e garantir um ambiente de suporte genuíno. Ambiente de suporte genuíno é algo que ele vem do indivíduo, né? Algo que ele é uma garantia do indivíduo. Então, o sujeito ele precisa estar disponível para aquilo. E aí, quando ele compreende o seu processo emocional, quando ele compreende os seus suportes, quando ele compreende os seus limites, ele consegue oferecer, de um certo modo, essa confiança, né? Ele consegue garantir, de um certo modo, esse ambiente de suporte. Um ambiente, digamos que suficientemente bom, né? Como a teoria winnicottiana da psicanálise, ela vai trazer, né? Ela vai trazer aí que um ambiente suficientemente bom é aquele ambiente que suporta as necessidades do bebê, né? Da criança. E aí trazendo agora para o indivíduo adulto, né? Um ambiente suficientemente bom é aquele que gera justamente esse processo de compreensão das emoções do indivíduo. Então é quando você, dentro do seu processo, ou dentro do processo, né, de interação com o ambiente, a gente busca compreender, por exemplo, numa criança. A criança ela está chorando. E aí você chega para a criança e você traz. E você questiona essa criança. Por que você está chorando? E aí isso vai gerar na criança, né, nesse indivíduo, a perspectiva, a possibilidade dele poder identificar o que é esse choro. Esse choro ele vem de uma tristeza, porque eu perdi algo, porque alguém saiu da minha vida, ou essa tristeza ela está associada a uma outra questão. E aí é esse o suporte que esse ambiente ele precisa. Que esse sujeito ele vai precisar aí trazer, promover, né, provocar, pensar. Então, é muito importante que essas perguntas elas sejam feitas muitas vezes, né? Muitas vezes a gente, no nosso processo, né, de crescimento, a gente cresceu muito ouvindo aquela coisa: você não pode fazer isso, você não pode chorar, você não pode isso.
E aí nunca era dado para a gente o porquê que a gente não podia fazer isso. E aí no processo de desenvolvimento dessa inteligência emocional, eu preciso entender isso. Eu preciso entender por que, que eu estou sendo punido, por que, que eu estou chorando, por que, que eu estou sorrindo, por que, que eu não posso sentir uma tristeza porque uma pessoa, um ente querido faleceu, ou alguém da minha família viajou e eu estou triste por conta disso, né? É importante a gente entender esse processo, por quê? Porque hoje em dia na nossa sociedade a gente está tendo muito uma dificuldade da gente poder nomear determinados tipos de emoção. Então a tristeza muitas vezes ela está sendo confundida como estou depressivo. E não necessariamente é um processo psicopatológico, é um processo de adoecimento. O sujeito ele pode de fato estar triste. Ele pode estar triste por alguma situação ocorrida. Essa tristeza não necessariamente é um processo de depressão ou um processo patológico, tá? Que o indivíduo está vivendo. E aí a gente precisa fazer esse trabalho dessas identificações para que o sujeito ele consiga nomear de forma coerente, coerente com aquilo que ele de fato está sentindo. E isso já é um processo de compreensão, né, de entendimento dessa inteligência emocional. É quando eu consigo identificar, nomear essa minha emoção de forma coerente, coerente com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu identifico também. E aí Mayer e Salovey, né, vão identificar aí 4 componentes emocionais que ajudam no processo de regulação emocional, sendo ele a expressão das emoções, então eu preciso expressar essas minhas emoções, tá bom? Expressá-las de forma que para expressar de forma saudável, né? Expressar de forma que eu consiga ser entendido, que eu consiga colocar para fora o que eu sinto e ser entendido também. Dentro disso, eu regulo a minha emoção, então esse processo de regulação emocional é quando eu entendo, né, de fato aquilo que está acontecendo, aí eu vou tentar regular essas duas emoções, felicidade e tristeza, e compreender também as minhas emoções. Então seriam aí 4 componentes, né, que a gente estaria adentrando aí para que a gente possa conseguir fazer esse processo. E a concepção de inteligência emocional, ela é multidimensional e ela vai evoluindo com as contribuições de outros pesquisadores. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente está falando aqui de um aspecto gigante. Então, não é um aspecto único, não é um aspecto mínimo, ele é um aspecto, né, de uma magnitude muito grande. Vocês viram que enquanto eu estava falando aqui, eu trouxe muitas informações para vocês, né, ou algumas informações para vocês que levam a gente a entender que esse processo ele tem uma magnitude muito intensa. Então, não é somente processo físico, né, biológico, não é somente processos psíquicos, né, emocionais, características aí de personalidade, como também não é só processos sociais, culturais. Ela é uma magnitude. Então, eu nunca posso pensar esse sujeito dividido. Eu preciso unificar todas essas instâncias. Por isso que a concepção da inteligência emocional ela é multidimensional. Ok, porque eu posso estar olhando para ela por diversas esferas. E diversas esferas, diversas dimensões, né, que me dão uma compreensão de desenvolvimento dessa inteligência emocional. E aí Maia, Salovey e Caruso vão trazer que a inteligência emocional ela se refere à capacidade de perceber, avaliar e expressar uma emoção de forma precisa, de forma assertiva. Acessar ou gerar sentimentos que facilitem o pensamento, compreender emoções e o conhecimento emocional, e regular emoções para promover crescimento tanto emocional como intelectual. E aí perguntas como, para quem estou referindo essa fala? Isso fala sobre uma perspectiva minha ou do outro? São questionamentos que a gente precisa sempre estar fazendo. Por quê?
A partir do momento que eu consigo compreender o meu limite, que eu consigo compreender uma emoção minha, eu posso, dentro de um processo de interação, ir buscando identificar. Quando eu vou fazer determinados tipos de fala, eu estou fazendo essa fala baseada em uma experiência minha, na minha verdade, naquilo que eu tenho como concepção de certo e de errado, de verdade ou não verdade, ou eu estou falando isso baseado no processo que é um processo único do indivíduo. É importante a gente destacar esse ponto, né, trazer esse ponto nesse momento, porque empatia, né, o conceito de empatia, o verdadeiro conceito de empatia é aquele conceito onde a gente consegue, né, a gente busca, a partir da experiência do outro, se colocar, né, nesse lugar do indivíduo. Eu não tenho como me colocar, né, no lugar do indivíduo, daquela pessoa que está sofrendo, porque a experiência é uma experiência única. Mas eu posso, a partir do que o sujeito está me dizendo, né, provocá-lo a pensar ou refletir sobre as suas próprias questões. Por isso que eu estou trazendo aqui, né, em destaque essas perguntinhas. Eu estou me referindo a quê? Quando eu estou fazendo essa fala, eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo à perspectiva do sujeito ou eu estou me referindo a algo que fala mais sobre mim? Porque a partir do momento que uma fala minha, ela é para sanar algo meu, eu não estou sendo empático. Eu não estou compreendendo o que o sujeito, tentando, né, compreender o que o sujeito está vivenciando. Eu estou fazendo um julgamento baseado numa experiência minha, né? Então, o verdadeiro sentido dessa empatia ou a verdadeira inteligência, né, emocional, vamos dizer assim, é quando eu consigo fazer essa diferenciação entre o que é meu, o que são as minhas perspectivas, minhas necessidades, meus desejos, minhas vontades e o que é ali de fato do outro. O que é que fala dessa pessoa. Né? Então, a diferença, uma das diferenças seria justamente isso. É eu poder identificar o que é meu, o que são perspectivas da minha pessoa e o que são perspectivas daquele sujeito na qual eu estou querendo falar, né? Na qual eu estou falando para ele ou para ela. Então, isso é uma das perspectivas que a gente precisa ter como compreensão. E aí eu vou conceituar agora para vocês um pouco, né, do que seria a inteligência emocional. Então, a gente já falou aqui, né, de algumas outras questões, mas aí a gente vai trazer mais alguns outros conceitos, né, de alguns outros autores para a gente poder trazer aí essa compreensão mais ampla sobre a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ele é um conjunto de aptidões desenvolvidas, né, a partir da inteligência emocional de cada uma das pessoas e aponta dos tipos de relação, que são a relação inter e intrapessoal. A BED, no ano de 2014, vai conceituar o tema como a habilidade para selecionar, processar, tomar decisões, trabalhar em equipe e lidar também com as emoções. Já Goleman, em 1995, vai definir a inteligência emocional como sendo a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, sempre baseando-se lá naquelas perguntinhas que eu trouxe para vocês na lauda anterior, né? Então, essa fala que eu estou fazendo, ela está sendo para quem? Né? Essa identificação desse sentimento, ele está falando mais sobre de fato o sujeito ou ele está falando mais sobre a minha própria perspectiva? E aí a inteligência emocional como sendo essa capacidade que eu tenho, que nós possuímos, né, que nós possuímos de um certo modo de forma genuína, mas ao mesmo tempo ele é desenvolvido, né, a partir da relação, então da relação com o ambiente. Então, eu poder identificar esses sentimentos.
né? O que fala sobre mim e o que fala sobre o outro. E aí Goleman ele vai definir, né, como sendo a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, e também de nos motivarmos e de gerir bem as nossas emoções, as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos também. Logo, cabe destacar que esse tipo de habilidade não é inata ao ser humano, então as pessoas elas não nascem com a capacidade, né, de ter uma habilidade emocional, tá bom? Então é algo que ele é criado, é algo que ele é desenvolvido. O que nós nascemos são com as nossas emoções. Emoções são autorreguladoras. Nós não conseguimos nomeá-las. Nós não conseguimos, enquanto crianças, né, enquanto bebês, enquanto recém-nascidos, a gente não consegue nomear essas emoções, mas a gente já nasce com elas, tá? O meio é o que vai fazer com que a gente possa, de um certo modo, ir as desenvolvendo e as aprimorando de um certo modo e nomeando também cada uma delas. Então, destaca-se que a habilidade, né, a inteligência socioemocional, emocional, ela não é inata, ela é inata, né? É, é uma habilidade que ela não é inata ao ser humano, então ela vai sendo desenvolvida a partir das relações. Somos sujeitos que entendemos sempre ao amadurecimento, então todos nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós tendemos a esse processo de amadurecimento. O processo de amadurecimento seria quando eu consigo reconhecer essas minhas próprias emoções e, quer queira, quer não, compreender, né, de um certo modo, as emoções das outras pessoas também, mas mais especificamente quando eu consigo compreender as minhas próprias emoções, a fim, né, de não promover aí julgamentos, não fazer interpretações de forma errônea, né, no formato de julgamento, e podendo acolher essas pessoas, né, de um certo modo, de uma forma um pouco mais produtiva, né, mais saudável, vamos dizer assim. Ela é uma habilidade que ela pode ser aprendida e praticada ao longo da vida. Então, ao longo de todo o nosso processo de vida, nós vamos estar aprendendo e praticando também o desenvolvimento dessa habilidade. Então, é algo que o ambiente ele vai moldar, é algo onde o ambiente nas nossas relações, nas nossas trocas de relações, a gente vai poder estar desenvolvendo e praticando esse tipo de habilidade. E aí é a partir da interação que a gente vai, de um certo modo, amadurecendo, né? Compreendendo, nomeando esses tipos de emoções também. E aí ela somente pode ser desenvolvida a partir da relação. Então eu não tenho como pensar em desenvolvimento de inteligência emocional ou de habilidades emocionais se eu não tenho relação. Se não existe um ambiente que me provoque a pensar sobre isso, ou que me provoque a falar sobre isso. Então é muito importante que se tenha um processo de interação, que se tenha um processo de relação aí, né, para que a gente possa, de um certo modo, nomear, entender, poder falar sobre essas emoções. E aí, falando sobre essas nossas emoções, a gente consegue trazer significados para ela. Por isso que é tão importante esse processo de relação nos primeiros momentos da vida do indivíduo, né? Então, é a partir dessa relação que todo esse processo ele vai acontecendo, que todo esse processo ele vai tomando uma forma. E aí a gente vai conseguindo desenvolver, de um certo modo, todo esse processo de desenvolvimento dessa habilidade. E aí compreender as emoções, ela se refere à capacidade que todos nós, né, todos nós vamos possuir aí de identificar, reconhecer e nomeá-las. Isso vai ajudar no processo de captação e entendimento da própria emoção. Então, compreender as nossas emoções é poder identificá-las e reconhecê-las. É o poder dizer, eu estou triste porque de fato eu perdi uma pessoa querida.
porque eu tive um processo de mudança, eu acabei um relacionamento, né? Então eu estou triste devido a isso. Diferentemente, por exemplo, né, numa questão aqui patológica, eu estou triste porque eu não estou vendo sentido nas coisas que estão acontecendo na minha vida. E aí, né, esse processo ele dá esse entendimento aí de como a gente vai poder nomear tudo isso, né, trazendo tanto no processo psicopatológico como para um processo também aí, né, dentro dos padrões de normalidade. Porém, é importante que a gente compreenda essas emoções, é importante que a gente entenda que vamos ter momentos que vamos estar muito bem, mas também podemos ter aqueles momentos que a gente vai estar um pouco mais para baixo, que a gente não está querendo fazer muita coisa, seja por estarmos cansados, seja por termos tido um dia muito atribulado, né? Seja porque a gente, de um certo modo, experienciou coisas negativas ou coisas positivas, né? Então, essa capacidade de identificar, reconhecer essas emoções é um dos primeiros passos, ou seria aí o carro-chefe, né, vamos dizer assim, para o desenvolvimento dessa inteligência emocional. E aí é importante, né, poder diferenciar as próprias emoções, compreender as emoções dos outros e ao mesmo tempo ajudá-las no processo de reconhecimento da mesma. Então a gente poder também provocar essas pessoas a pensar sobre esse processo, né? Mais especificamente, quando a gente trabalha com determinados tipos de demanda, né? Essas demandas, elas necessitam sim que a gente possa fazer com que esses sujeitos eles possam ir reconhecendo essas emoções, conseguindo separá-las, né, do que poderia ser uma emoção dita comum, né, dita normal, esperada, ou algo que está ali fora de um padrão de normalidade, fora de algo do esperado. E aí a importância da inteligência emocional no trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, é muito importante que a gente tenda, né, possa buscar aplicar esses princípios, por ele ser um diferencial estratégico, né, por ele ser um diferencial, inclusive, dentro da própria dinâmica de relação do trabalho, né? Então, como o trabalho em instituições de acolhimento, ele exige uma capacidade muito grande, né, dos sujeitos para o gerenciamento de suas próprias emoções, vai necessitar, né, desses indivíduos, de fato, essa compreensão um pouco maior sobre todo esse processo, né, que está acontecendo com esse sujeito. Então, é muito importante que esse gerenciamento dessas emoções eles aconteçam para que a gente possa ter um clima organizacional muito mais saudável e também produtivo. Sempre entendendo o quê? Sempre buscando entender esses limites, sempre buscando também compreender essas potencialidades e essas capacidades desse sujeito, né, dentro dessa dinâmica toda. E aí, esse processo todo, né, que eu falei aqui de compreensão dessas emoções, de entendimento de todo esse processo que acontece, ele vai gerar algumas questões dentro da própria dinâmica de trabalho. E aí, que questões seriam essas? Primeiramente, um aumento da colaboração e empatia entre os membros da equipe. Então, os profissionais que conseguem, de um certo modo, gerir as suas próprias emoções, eles tendem a estar mais propensos a compreender as perspectivas alheias e a trabalhar também em conjunto para poder alcançar um objetivo comum. Então, nós estamos falando uma mesma linguagem. Estamos trabalhando em prol de uma mesma coisa, né? Então, quanto mais propenso eu estou para entender essa perspectiva, que é uma perspectiva minha, mas que também é do outro, maior a probabilidade de eu poder trabalhar junto para alcançar aquele determinado objetivo na qual me foi solicitado, na qual me foi dado.
A inteligência emocional no ambiente de trabalho, ela também tende a reduzir conflitos interpessoais. Como eu compreendo as perspectivas alheias, como de um certo modo eu consigo ser empático para com a necessidade da outra pessoa, então um ambiente de respeito, ele vai tornar cada vez mais esse ambiente de trabalho saudável e ao mesmo tempo produtivo. Então, se eu consigo ter essa capacidade de poder me colocar nesse lugar do outro, se eu consigo ter essa capacidade de respeitar essa individualidade do sujeito, não, ou até mesmo respeitar esses espaços, né, dos indivíduos que cada um vai ocupando, eu consigo, de um certo modo, trabalhar de forma mais saudável. Eu consigo gerar um ambiente de trabalho muito mais humano, mais empático, né, que consegue ter essa compreensão dessa magnitude aí maior, dessa magnitude de todo esse fenômeno que está ocorrendo. E aí, com a inteligência emocional, eu também consigo tomar decisões muito mais assertivas. Então, a probabilidade de erros, ela se reduz, né? Ela fica muito mínima, ela se torna pequena. Então, eu consigo tomar decisões muito mais assertivas, eu consigo tomar decisões melhores, né? Então, a capacidade de reconhecer e de gerenciar as próprias emoções, ela vai permitir que o profissional avalie situações de forma muito mais objetiva. Então, eu consigo, de um certo modo, agir mais, né, em razão tanto da emoção como também da razão. Né? Eu vou trazer aqui para vocês também mais para frente essa compreensão entre razão e emoção e a união delas duas para que a gente possa tomar decisões de um certo modo mais assertivas, né? Decisões mais sábias, vamos dizer assim. E aí uma gestão adequada de crises emocionais também, né, em situações de estresse. Então a inteligência emocional ela vai fazer com que eu consiga, de um certo modo, fazer uma gestão um pouco melhor desses processos de crises e situações de estresse, né? E aí mais especificamente nas instituições de acolhimento, né, onde onde as ocorrências dessas crises ela é uma realidade muito mais presente, a inteligência emocional ela vai capacitar esses coordenadores e as equipes também a responderem a essas situações com um pouco mais de serenidade, clareza e eficácia, protegendo sempre o bem-estar de todos os envolvidos. E aí, mais uma vez, eu volto para aquelas perguntinhas que eu trouxe para vocês lá na frente. Essa fala que eu estou fazendo, ela vai ser referente a quem? Ela está se referindo a quem? Ela é para quem? E aí eu começo a fazer essas perguntas e aí dentro disso eu posso fazer essa gestão de crises ou de situações de estresse de uma forma muito mais positiva, não levando em consideração necessariamente as minhas expectativas, as minhas verdades, mas aquilo que se está sendo exposto, aquilo que se está sendo vivenciado. É nesse momento onde eu me distancio do objeto, né, que eu estou ali olhando, que eu estou verificando, e eu posso, de um certo modo, ser muito mais assertivo em relação a algumas questões, principalmente quando nós estamos falando de gestão de crises e gestão também de uma situação de estresse. Um outro ponto é que Boyadzis e Maki vai destacar que profissionais com alta inteligência emocional, eles apresentam um melhor desempenho no trabalho, maior satisfação pessoal e eles são muito mais capazes de desenvolver relações interpessoais saudáveis e duradouras. Então, pessoas que apresentam esse alto índice aí, né, da inteligência emocional, eles vão conseguir desempenhar, de um certo modo, muito mais as suas funções. Eles vão conseguir estar muito mais satisfeitos pessoalmente. Eles vão conseguir gerir de uma forma muito melhor, de uma forma muito maior, as suas próprias questões, não deixando com que determinados tipos de emoções, né, sejam elas positivas ou negativas,
mais especificamente as negativas, interfiram dentro da sua relação de trabalho, dentro do seu campo ali de trabalho ou no campo, né, também pessoal. Então é muito importante que a gente possa ter esse gerenciamento dessas emoções no geral, para que a gente possa estar ali sempre buscando relações mais saudáveis, relações mais duradouras, relações respeitosas, relações que respeitem tanto a nossa própria individualidade, como também a individualidade do outro. E aí eu vou trazer agora aqui para vocês só uma questãozinha, né, que fala sobre emoção e razão. E aí por que a gente precisa compreender esses dois processos, tá? Primeiramente, né, por muito tempo, em virtude de uma influência, né, do filósofo René Descartes, foi propagada a ideia de que emoção e razão são forças opostas e mutuamente exclusivas. A razão era vista sempre como uma bússola, né, para decisões lógicas. Então a gente sempre escutou muito isso, né? Não haja pela emoção, haja sempre pela razão, o que é um risco, né? Justamente por quê, né? Porque a razão era sempre vista como uma bússola para essas decisões lógicas e corretas, enquanto a emoção ela sempre estava muito mais associada à irracionalidade ou ao descontrole. Porém, os avanços que nós estamos tendo, os avanços que nós estamos assistindo hoje no campo da neurociência ou em outros campos, né, aí das ciências, esses avanços todos eles estão nos mostrando que essa visão que foi trazida pelo filósofo René Descartes, ela não estava totalmente correta, né? Eu não tenho como fragmentar um sujeito. Eu preciso aqui trazer uma conexão entre esses dois domínios. Então, como a gente trouxe aqui, os avanços no campo da neurociência desconstruíram essa visão fragmentada, né? Onde razão era uma coisa, emoção era outra. E hoje ela revela uma interconexão entre esses dois domínios. Então, a razão depende da emoção e a emoção vai depender também da razão. Uma motiva a outra. Uma vai ser motivadora da outra. Então, eu não tenho como pensar em algo, eu não tenho como me motivar a algo se não haver emoção. Então, a emoção, ela precisa existir para que consiga haver aí uma tomada de uma decisão. Então, razão e emoção, elas não podem ser desassociadas. Pelo contrário, elas precisam, elas necessitam estarem juntas para que a gente possa pensar, né? Para que a gente possa aí tomar decisões mais saudáveis, tomar decisões de um certo modo. Então, razão e emoção não podem ser desassociadas. Pelo contrário, elas precisam estar interconectadas para que uma possa ser força para a outra. E assim vai indo. E aí, Damasio ele vai argumentar que a emoção ela não é um luxo, é uma forma de conhecer. Então, é uma forma de conhecimento de mundo, é uma forma de conhecimento de algo. Então, eu preciso da emoção, de um certo modo. Essa perspectiva revolucionária nos faz entender que as emoções elas não são meros ruídos ou obstáculos à razão, mas ela é um campo vital do processo de raciocínio e também de julgamento. São as emoções que vão fornecer informações valiosas sobre o ambiente na qual nós estamos, sobre as necessidades e sobre as possíveis consequências de nossas ações. Então, é a emoção, de um certo modo, que ela vai frear determinadas coisas que a gente pensa em fazer. Vamos pensar aqui que se nós agíssemos, se a gente tivesse que agir somente pelos nossos impulsos, e aí quando eu falo impulsos aqui, eu estou falando necessidades básicas, tá? A gente tende a tomar decisões que são decisões
baseadas única e exclusivamente na necessidade de satisfação imediata. Então, isso, de um certo modo, vai ter uma consequência na minha vida. Isso vai gerar algum tipo de consequência. A emoção, ela vai fazer com que eu pense em uma estratégia ou em uma forma de como eu vou conseguir aquilo. Vamos pensar aqui. Eu estou na rua e vamos pensar juntos, tá? Estamos na rua, tá um sol muito forte. Quando eu estou passando pela rua, eu vejo um localzinho que vende sorvete, tá? Porém, para mim poder passar para esse local onde vende o sorvete, vai ter uma rua, né? Vai ter a rua, o sol está escaldante, aquele sol bem forte, e eu preciso passar por tudo isso para poder chegar lá, tá? Levando em consideração o processo de tomada de decisão, né? Eu vou ter que pensar aqui numa estratégia de como eu vou passar por tudo isso para poder chegar até o local na qual eu quero pegar ali o meu sorvete, né? A casquinha do sorvete. Então, se eu for agir pela razão, somente por razão, sem emoção, eu atravesso de qualquer forma e eu vou lá e pego. Porque eu preciso satisfazer uma necessidade fisiológica básica, senão eu não sobrevivo, tá? Pensando na emoção, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pensar nas possibilidades de como eu posso chegar até esse destino, pegar a minha casquinha e continuar caminhando. A união da emoção com a razão vai fazer com que eu tome a decisão de ir pegar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou esperar o sinal fechar, eu vou ficar no canto da sombra, vou esperar o sinal fechar, vou atravessar a rua, vou pegar a casquinha e volto novamente e continuo passeando, continuo andando pela rua. A junção da razão e emoção vai fazer com que eu chegue nesse quesito, vai fazer com que eu chegue nessa perspectiva, tá? Então eu não posso aqui pensar somente em uma e somente em outra, não. Eu tenho que pensar as duas caminhando juntas, as duas interconectadas, para que a gente possa tomar uma decisão de uma forma mais assertiva. Vamos aqui fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta, tá bom?